Olá, esse é o canal Química com K e hoje vamos resolver questões do Enem 2019. Essa questão fala sobre o teste de chama. Um teste de laboratório permite identificar alguns cátions metálicos ao introduzir uma pequena quantidade do material de interesse em uma chama de pico de Bunsen, para em seguida observar a cor da luz emitida. A cor observada é proveniente da emissão de radiação eletromagnética ao ocorrer A. Então, o teste de chama, como fala no enunciado, permite identificar alguns cátions por emitirem uma luz com cor característica de um elemento químico. E isso é devido às transições eletrônicas. Com a absorção de energia na forma de calor, o elétron passa para um nível de energia superior, para um nível de energia mais externo. Chamamos isso de estado excitado. Quando o elétron retorna ao nível original, a energia que havia sido absorvida é emitida na forma de luz. E essa luz vai ter uma cor característica dependendo do elemento. Portanto, a resposta correta dessa questão é a alternativa D, transição eletrônica de um nível mais externo para outro mais interno. Bem, mas eu expliquei que o elétron deve absorver energia e passa para uma camada energética superior. Por que então não é a alternativa E a resposta correta? Porque a pergunta é sobre o motivo da cor observada. Então, o elétron absorve energia e passa para um estado excitado, para um estado de energia superior, um nível mais externo. Nesse momento, ainda não está ocorrendo a liberação de energia, a gente ainda não observa a luz. Então, quando o elétron retorna ao seu estado anterior, quando ele retorna para o estado fundamental, a energia que havia sido absorvida é emitida na forma de luz. Por isso, a cor é observada quando o elétron retorna do nível superior, de um nível mais externo, para o anterior. Então, a energia é liberada novamente na forma de luz e essa luz vai ter uma cor dependendo do elemento químico. Por isso, a resposta correta é a alternativa D. Essa questão precisa de bastante interpretação para a gente não fazer coisa errada. Então, não dá para ir somando simplesmente os ΔHs. Foram dadas as equações e entalpias de combustão para a glicose e o ácido lático. Qual é o processo anaeróbico? Déficit de O2, a glicose convertida em ácido lático. Então, a reação que a gente quer é da glicose sendo convertida em ácido lático. Observando as equações termoquímicas, a glicose e o ácido lático estão do mesmo lado. Então, o que a gente tem que fazer é inverter a segunda equação. Dessa forma, a gente tem a glicose sendo transformada em ácido lático. Mas, se a gente inverte a equação, a gente também tem que inverter o sinal do ΔH. Se essa equação, que representa a reação de um processo, é exotérmica, a inversa será endotérmica. Então, o sinal do ΔH tem que ficar positivo. Mas ainda falta um detalhe. Pelo enunciado, a conversão de glicose ocorre formando duas moléculas de ácido lático. Então, nós temos que multiplicar
o número de moléculas de ácido lático por 2. Mas a gente não pode fazer isso apenas para um componente da reação. A gente tem que multiplicar a equação inteira. Então, fica dessa forma. 6 CO2 mais 6 água, formando duas moléculas, ou 2 mols de ácido lático e 6 de O2. E a gente também tem que multiplicar o ΔH pelo mesmo fator. Então, a gente também tem que multiplicar o ΔH por 2. Podemos, então, cancelar o O2, porque a gente tem quantidades iguais nos reagentes e nos produtos. Então, a gente cancela o que é igual antes e depois da seta. A mesma coisa para o CO2 e para a água. Ficamos, então, com a glicose nos reagentes e o ácido lático nos produtos, como queríamos. Agora é só calcular o ΔH. Menos 1.800 kJ mais 2.688 kJ. Então, fazendo a conta, ΔH é igual a menos 112 kJ. Ou seja, a conversão de glicose em ácido lático libera 112 kJ por mol de glicose convertida. Então, a resposta certa é a alternativa A. Essa questão é de química analítica e fala que um dos parâmetros de controle de qualidade de polpas de frutas destinadas ao consumo como bebida é a acidez total, expressa em ácido cítrico, que corresponde à massa dessa substância em 100 gramas de polpa de fruta. O ácido cítrico é uma molécula orgânica que apresenta 3 hidrogênios ionizáveis, portanto é um ácido triprótico, e tem massa molar de 192 gramas por mol. O quadro indica o valor mínimo desse parâmetro de qualidade, que é a acidez total, para polpas de frutas comerciais. Em seguida, fala que para se determinar a acidez total de uma amostra de polpa de fruta, foi feito um procedimento adicionando água destilada a 2,2 gramas de amostra. O ácido cítrico se solubilizou, mas sobrou um sólido que foi filtrado. A solução obtida foi titulada com solução de hidróxido de sódio na concentração 0,01 mol por litro, em que se consumiram 24 ml da solução de base. A pergunta é: entre essas listadas na tabela, a amostra pode ser de qual polpa de fruta? Então, nós temos uma amostra de polpa de fruta e para determinar sua acidez, o ácido cítrico foi solubilizado e titulado com uma solução de NaOH. Reação de ácido-base é uma reação de neutralização. Então, usando uma solução titulante de concentração obrigatoriamente conhecida, a gente sabe também o volume que foi adicionado para neutralizar o ácido. E esse volume a gente olha na graduação da bureta. Então, dessa forma, a gente consegue calcular a acidez total dessa amostra de polpa de fruta. A primeira coisa que a gente tem que saber é quantos mols de NaOH foram necessários para neutralizar o ácido dessa amostra. A gente sabe a concentração da solução e a gente sabe o volume que foi necessário para a neutralização. Então, a gente consegue calcular quantos mols de NaOH foram consumidos. A concentração em mol por litro é igual ao número de mols dividido por volume. A concentração em mol por litro da solução de NaOH nós temos e o volume nós temos. Queremos descobrir o número de mols.
Então, substituindo, nós ficamos com essa continha para fazer. Só que essa conta, para fazer sem calculadora e na hora da prova, pode ser um pouquinho complicada. Então, nós podemos fazer dessa forma. Transformar o 0,01 para 1 vezes 10 a menos 2 e o 0,024 para 24 vezes 10 a menos 3. Por que aqui foi usado em litros e não em ml como foi dado no enunciado? Porque a concentração está em mol por litro, então o volume obrigatoriamente deve estar em litro. Fazendo essa conta, nós obtemos que o número de mols de NaOH necessário para a neutralização do ácido foi de 24 vezes 10 a menos 5. A gente pode fazer essa conta de uma outra forma. Se a concentração da base é de 0,01 mol por litro, significa que a gente tem 0,01 mol de NaOH em 1000 ml. Portanto, em 24 ml, nós também vamos obter 24 vezes 10 a menos 5 mols de NaOH. Então, essa é a quantidade de mols que foi necessária de base para neutralizar o ácido. Se essa foi a quantidade necessária de base para neutralizar o ácido, quanto de ácido tinha nessa amostra? Bem, a gente tem que lembrar da proporção estequiométrica. Ah, mas eu não sei, eu não iria saber a fórmula do ácido cítrico para escrever a reação e fazer o balanceamento. Não tem problema, porque a informação que a gente precisa está no enunciado. Esse ácido apresenta 3 hidrogênios ionizáveis. Então, vamos representar isso. Ácido cítrico mais hidróxido de sódio, reação de ácido e base é uma reação de neutralização, forma sal e água. O sal é o citrato de sódio. O ácido cítrico, em solução, forma 3 íons H+. A base tem apenas um OH-. Então, nós precisamos de 3 moléculas de base para neutralizar o ácido. Ou, para cada mol de ácido cítrico, são necessários 3 mols de hidróxido de sódio. Então, a proporção é de 1 para 3. Consequentemente, irá formar 3 mols ou 3 moléculas de água. Dessa forma, acontece a neutralização total. Então, se para 1 mol de ácido cítrico são necessários 3 mols de NaOH, nós sabemos que foram necessários 24 vezes 10 a menos 5 mols de NaOH. Então, a quantidade de ácido cítrico será X. Fazendo a conta, 24 dividido por 3, 8. 8 vezes 10 a menos 5 mols de ácido cítrico. Uma regra de 3 e uma conta simples de fazer. Então, o número de mols de ácido cítrico que a gente tinha nessa amostra é 8 vezes 10 a menos 5. Só que tem um detalhe. A gente precisa transformar esse número de mols de ácido cítrico para gramas, porque na tabela os dados são em gramas por 100 gramas de amostra. Grama de ácido cítrico por 100 gramas de polpa de fruta. Então, não basta a gente saber o número de mols de ácido, a gente precisa saber quantos gramas esse número de mols equivale. Sabendo que a massa molar do ácido cítrico é de 192 gramas por mol, número de mols é igual a massa dividido pela massa molar. Número de mols a gente tem, massa molar a gente tem. Queremos descobrir a massa. Então, substituindo, nós temos que a massa de ácido cítrico nessa amostra é de 1536 vezes 10 a menos 2 gramas. Agora sim, chegamos na quantidade de ácido da amostra.
Acontece que a amostra que foi titulada era de 2,2 gramas. Então, a gente precisa descobrir quanto de ácido cítrico deve haver em 100 gramas de amostra. Então, para uma amostra de 2,2 gramas, nós descobrimos que a massa de ácido cítrico era de 1.536 vezes 10 a menos 5 gramas. Se uma amostra tiver 100 gramas, quanto haverá de ácido cítrico? Novamente, uma regra de 3. Então, X, que é a massa de ácido cítrico, em 100 gramas de amostra será de 0,69 gramas. Agora, a gente compara esse resultado com os valores da tabela. A acerola, o cupuaçu e o maracujá, a polpa dessas frutas tem uma acidez maior do que foi calculado. Então, a amostra não pode ser dessas frutas. Sobra caju e graviola. Portanto, a resposta certa dessa questão é a alternativa C, caju ou graviola. Essa foi a questão mais trabalhosa do Enem de 2019, mas, apesar do raciocínio um pouco longo, as contas foram relativamente simples, dava para resolver. Assistam então a resolução das outras questões do Enem de 2019, as questões de orgânica, idiotes e redução, e claro, se inscrevam no canal e ativem o sininho para saber na hora quando tem um vídeo novo. Até lá!